Testemunhos para a Igreja, volume 7, capítulo 23. A obra médico-missionária nas cidades. São Francisco, Califórnia, 12 de dezembro de 1900. Há uma obra a ser feita na Califórnia, uma obra que tem sido inexplicavelmente negligenciada. Que essa obra não seja retardada por mais tempo. Ao se abrirem portas para a apresentação da verdade, estejamos prontos para entrar. Tem-se feito alguma obra na grande cidade de São Francisco, mas ao examinarmos o campo, vemos claramente que foi feito apenas um começo. Assim que possível, devem ser feitos esforços bem organizados em diversos setores dessa cidade e também em Oakland. A maldade de São Francisco não é percebida. Nossa obra nessa cidade deve ser ampliada e aprofundada. Deus vê nela muitas pessoas para serem salvas. Foi aberto em São Francisco um restaurante vegetariano. Também uma mercearia e salas de tratamento. Estão fazendo um bom trabalho, mas sua influência deve ser expandida. Outros restaurantes similares ao de Market Street devem ser abertos em São Francisco e Oakland. Com respeito ao esforço que está sendo feito agora nesses setores, podemos dizer amém e amém. E logo outros ramos da obra que se tornarão uma bênção para o povo serão estabelecidos. A obra evangélica médico-missionária deve ser levada avante com muita prudência e perfeição. A obra sagrada e solene de salvar tem de avançar de maneira modesta, contudo elevada. Onde se acham os obreiros? Homens e mulheres inteiramente convertidos, com discernimento e penetrante visão, eis os que devem servir de diretores. Para empregar pessoas com essa obra especial, é necessário usar de discernimento. Devem ser pessoas que amam a Deus e andam diante dele em toda a humildade. Pessoas que se tornem instrumentos eficazes na mão de Deus para a realização do objetivo que ele tem em vista, o reerguimento e salvação dos seres humanos. Os evangelistas médico-missionários estarão habilitados a fazer uma excelente obra como pioneiros. A obra do pastor deve unir-se inteiramente com a do evangelista médico-missionário. O médico cristão deve considerar sua obra como sendo tão importante como a do ministério. Repousa sobre ele uma dupla responsabilidade, pois nele se reúnem tanto as qualidades do médico como as do pastor. Sua obra é sublime, sagrada e muito necessária. O médico e o pastor devem compreender que se acham empenhados na mesma obra. Devem trabalhar em perfeita harmonia. Cumpre-lhes aconselharem-se mutuamente. Por meio de sua unidade, hão de dar testemunho de que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para salvar a todos os que nele crerem como seu Salvador pessoal. Os médicos cuja habilidade profissional se acha acima da dos doutores comuns devem se dedicar ao serviço de Deus nas grandes cidades. Devem procurar atingir as classes mais elevadas. Alguma coisa está sendo feita em São Francisco, mas se deve fazer muito mais. Que não haja nenhum falso conceito da natureza e da importância desse empreendimento. São Francisco é um campo vasto e uma parte importante da vinha do Senhor. Médicos missionários que trabalham em ramos evangélicos estão fazendo uma obra de tão elevada importância quanto seus companheiros do ministério. Os esforços desenvolvidos por esses obreiros não se devem limitar às classes mais pobres. As classes mais altas têm sido estranhamente negligenciadas. Nas esferas mais elevadas da sociedade, encontram-se muitos que hão de corresponder à verdade, porque ela é coerente, porque apresenta o selo do elevado caráter do Evangelho. Não poucos dentre os homens de capacidade assim conquistados para a verdade hão de entrar com energia para a obra do Senhor. O Senhor pede aos que se acham em posições de confiança, aqueles a quem Ele tem confiado os seus preciosos dons, que empreguem os talentos de inteligência e de meios em seu serviço. Nossos obreiros devem apresentar a esses homens uma clara exposição de nosso plano de trabalho, dizendo-lhes o que necessitamos para auxiliar o pobre e o necessitado e para estabelecer esta obra sobre uma base firme.
Alguns desses serão impressionados pelo Espírito Santo para empregar os recursos do Senhor de maneira a fazer progredir sua causa. Eles cumprirão seus desígnios ajudando a criar centros de influência nas grandes cidades. Obreiros interessados serão levados a oferecer-se para vários ramos de ação missionária. Serão estabelecidos restaurantes saudáveis. Mas com que cuidado deve ser feita essa obra? Cada restaurante saudável deve ser uma escola. Os obreiros com ele relacionados devem estudar constantemente e fazer experiências, a fim de aperfeiçoarem o preparo de alimentos saudáveis. Nas cidades, é conveniente que essa obra de instrução seja desenvolvida em muito maior escala do que nos lugares pequenos. Mas em todo lugar onde há uma igreja, devem ser dadas instruções quanto ao preparo de alimentos simples, saudáveis, para o uso dos que desejam viver segundo os princípios de saúde. E os membros da igreja devem comunicar ao povo da vizinhança a luz que recebem acerca desse assunto. Os alunos de nossas escolas devem ser ensinados a cozinhar, que se demonstre tato e habilidade nesse ramo de educação. Com todo o engano da injustiça, está Satanás operando para pôr os pés dos jovens no caminho da tentação que leva à ruína. Devemos fortalecê-los e auxiliá-los a resistir às tentações que serão enfrentadas de todos os lados com relação à condescendência com apetite. Ensinar-lhes a ciência do viver sadio é fazer obra missionária para o Mestre. Devem ser estabelecidas escolas de culinária em muitos lugares. Essa obra pode começar humildemente, mas à medida que inteligentes cozinheiros fizerem o mais que puderem para esclarecer os outros, o Senhor lhes dará habilidade e entendimento. A ordem do Senhor é: não os impeçam, pois me revelarei a eles como seu instrutor. Deus cooperará com os que efetuam seus planos, ensinando ao povo a fazer uma reforma em seu regime mediante o preparo de alimento saudável e não dispendioso. Assim, os pobres serão animados a adotar os princípios da reforma de saúde, e lhes será concedido auxílio para que se tornem produtivos e confiantes. Foi-me mostrado que homens e mulheres de capacidade estavam sendo ensinados por Deus a preparar alimentos saudáveis e apetecíveis de maneira apropriada. Muitos deles eram jovens e também havia outros de idade madura. Fui instruída a animar o estabelecimento de escolas culinárias em todos os lugares em que está sendo realizada a obra médico-missionária. Deve-se pôr diante do povo todo estímulo para levá-lo a adotar a reforma. Que brilhe sobre eles o máximo possível de luz, que sejam ensinados a aperfeiçoar o quanto possível o preparo dos alimentos, estimulando-os a comunicar a outros aquilo que aprendem. Não faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para promover a obra em todas as nossas grandes cidades? Milhares e milhares que vivem próximos de nós necessitam de auxílio em vários sentidos. Lembrem aos ministros do Evangelho que o Senhor Jesus disse aos seus discípulos: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Mateus capítulo 5, versos 14 e 13. O Senhor Jesus operará milagres em favor de seu povo. Em Marcos 16, lemos: Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Marcos 16, 19 e 20. É-nos assegurado aí que o Senhor estava qualificando seus servos escolhidos para se dedicarem à obra médico-missionária após sua ascensão. Da narração do milagre do Senhor, provendo vinho para as bodas, bem como do fato de alimentar a multidão, podemos aprender uma lição da mais alta importância. A produção de alimentos saudáveis em fábricas para isso destinadas é um dos instrumentos do Senhor para satisfazer a uma necessidade. O celestial provedor de todo alimento não deixará seu povo na ignorância quanto ao preparo das melhores comidas para todos os tempos e ocasiões.